Então, nessa ação penal 504-65-1294, depoimento do senhor Milton Pascovitch. Antes só de tomar o compromisso, a defesa vai contraditar também, doutor? Contraditar, excelência, nos mesmos termos já apresentados. Certo. Então, nos mesmos termos já decididos em relação aos outros depoimentos, inclusive nessa data, ele fica registrado a contradita, mas será tomado o compromisso. Então, senhor Milton, o senhor foi chamado nesse processo como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor mentir, se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Certo. Igualmente, senhor Milton, é sabido que o senhor celebrou um acordo de colaboração com o Ministério Público, foi isso? Sim. Foi homologado aqui por esse juízo, é isso? Sim. E nesse acordo o senhor se comprometeu expressamente a dizer apenas a verdade perante a justiça, é isso mesmo? Isso. Então também vou lhe advertir, senhor Milton, que se o senhor faltar com a verdade, além de o senhor responder por crime de falso testemunho, o senhor também perde esse seu acordo, certo? Perfeito, sim. Dito isso, eu passo a palavra ao Ministério Público. Obrigado, excelência. Seu Milton, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. Sei que o senhor já foi ouvido aqui diversas vezes sobre fatos similares, mas esse é um outro processo. Precisamos perguntar algumas questões que serão reafirmadas, reexplicadas novamente. Peço para que o senhor as responda de forma bem objetiva, por gentileza. Pois não. Certo. O senhor já intermediou pagamentos de vantagens indevidas a partir de contratos da Petrobras? Já. Em qual período? Bom, os primeiros contratos que foram assinados pelo grupo Ingevix, na qual eu me relacionava, foram em 2005. Nesse primeiro contrato não houve efetivamente o pagamento de recursos indevidos, mas houve a promessa de pagamento, já foi explicado anteriormente, e isto perdurou até 2000 até alguns contratos até existem hoje, né? Mas até 2013, 2014. Perfeito. Como que isso começou? Eu me aproximei da Petrobras por interesse de propus ao grupo Ingevix que ele desenvolvesse atividades maiores junto à Petrobras. Eu tinha um relacionamento naquela altura com o Fernando Moura, que se apresentava como pessoa ligada ao grupo político do Zé Dirceu. Assim me aproximei da Petrobras, foram as primeiras apresentações que eu fiquei conhecendo Pedro Barusco e bem depois Renato Duque. Certo. Qual que era a relação do José Dirceu com esses funcionários da Petrobras? Bom, eu não conhecia a relação do José Dirceu com os funcionários da Petrobras. Isso, porque o senhor mencionou que procurou o senhor Fernando Moura e a partir disso ele era uma pessoa ligada a José Dirceu e que depois disso o senhor veio a conhecer os funcionários da Petrobras. Qual que é essa relação entre José Dirceu e esses funcionários da Petrobras? Bom, a relação, até do que eu saiba, até 2007, logo depois do mensalão, quem fazia essa interlocução do grupo político do José Dirceu na Petrobras era Fernando Moura e Silvio Pereira. Eu não sei de uma ligação direta do Zé Dirceu com a diretoria da Petrobras nessa época. Certo. Além do senhor Pedro Barusco, o senhor mencionou, o senhor conheceu o ex-diretor Renato Duque? Conheci bastante. O senhor sabe como foi a indicação dele para o cargo de diretor? Bom, eu convivia razoavelmente bem com o Fernando Moura e logo após a eleição do presidente Lula, começou a indicação das pessoas que iriam ocupar os cargos na Petrobras. O Renato Duque foi indicado por um empresário amigo do Fernando Moura, Licínio Machado, da consultora Etesco. Isso foi levado ao Silvio Pereira, e aí acho que andou pelos trâmites políticos normais. Esse currículo deve ter sido entregue ao grupo que determinava essas indicações, né? E do que eu saiba, na hora onde houve uma reunião, o Zé Dirceu acabou indicando o nome do Renato Duque numa disputa de 2 ou 3 nomes, eu não sei. Perfeito. O senhor disse inicialmente que intermediou pagamentos de vantagens indevidas. Sim. Essas vantagens indevidas eram pagas por quem?
As vantagens indevidas eram pagas até 2007. O apoio político que a Engevix tinha na Petrobras era, no nosso modo de ver, todo ele creditado ao grupo político do Zé Dirceu. Portanto, as vantagens indevidas eram direcionadas ao grupo dele. Perfeito. Pagas por meu intermédio. Certo. O senhor já respondeu a minha pergunta subsequente, que era para quem elas eram destinadas. Minha pergunta era de onde elas se originaram? Eram dos fornecedores da Petrobras? Não, especificamente eu lidava nessa época com o grupo Engevix, ou seja, eles saíam de contratos que o grupo Engevix assinava com a Petrobras. Certo. O senhor se recorda, só de forma exemplificativa e bastante sintética, algum desses contratos? Sim, Cacimbas 2, Cacimbas 3, certo. Repar, Relan, Peruá, TAG. Certo. E o valor da vantagem devida era calculado sobre um percentual do valor desse contrato? A vantagem devida para bom, já é conhecida o percentual para a casa ou o percentual para a área política, mas no caso da Engevix, o que se tinha era uma promessa de 0,5% sobre os valores dos contratos e aditivos e uma promessa de uma contribuição política ao grupo do Zé Dirceu. Certo. O senhor mencionou, né, que parte do valor ia para o grupo do José Dirceu. Sim. Além... Até 2000, até o evento do contrato dos cascos. Certo. Agora o senhor já tem respondido isso inúmeras vezes aqui, também parte desse valor era destinado aos próprios funcionários da Petrobras. Sim. O senhor poderia nominá-los? Bom, eu sempre tratei desse assunto com o Pedro Barusco, mas sei que na denominada casa a participação, também existia a participação de Renato Duque nesses valores. Certo. E quando o senhor menciona o grupo político do José Dirceu, a quem o senhor se refere? Bom, eu me refiro especificamente ao José Dirceu. Obviamente que o Fernando ficava com uma remuneração, não sei se outras pessoas... Fernando Moura, isso. Não sei se outras pessoas tinham, mas eu não conheço mais a ramificação, se o recurso ia para algum outro lugar. Certo. Durante todo esse período, não só em relação à Engevix, o senhor intermediou pagamentos que foram direcionados não só para José Dirceu e para esses funcionários, mas também para alguma agremiação política? Sim, no ano de 2009, a Engevix ganhou um contrato de cascos, que é um contrato conhecido como os 8 cascos replicantes, um contrato de um valor bastante alto, de aproximadamente 2 bilhões e 400 milhões de dólares, e logo após a assinatura não, logo após a licitação, houveram questionamentos por parte da concorrência, questionamentos até por parte da própria casa quanto à validade técnica da proposta. A Engevix procurou apoio político e conseguiu apoio político junto ao Partido dos Trabalhadores. Logo depois, eu fui apresentado através do Renato Duque ao João Vacari, e com o João Vacari eu fiz a intermediação pela Engevix de um acordo para pagamento de 0,5% sobre o valor do contrato dos cascos. Para quem esse valor? Para o Partido dos Trabalhadores. E quem era o interlocutor do Partido dos Trabalhadores? João Vacari. Perfeito. Especificamente em relação aos pagamentos que o senhor fez ao grupo político do José Dirceu e, como o senhor disse, a ele, esses pagamentos eram... Desculpa, a ele pessoalmente não, né? A pessoas ligadas a ele. Perfeito. Então, retificando, a pessoas ligadas a ele. Esses pagamentos eram em espécie? Eram valores em espécie que o senhor entregava a ele? Não, para o José Dirceu não eram só valores em espécie. Para o José Dirceu, eu fiz a reforma do apartamento dele na Avenida Estado de Israel, nós fizemos a reforma da casa do escritório de Vinhedo, fizemos a aquisição de um imóvel para a filha dele. Então, a aquisição desse imóvel para a filha dele era um apartamento? Era um apartamento. Onde ele ficava localizado? O apartamento, a aquisição do imóvel, desculpa, eu adquiri uma casa, um imóvel, que era para ela comprar um apartamento, retificando. Perfeito. Esse imóvel ficava no bairro da Saúde. E esses recursos que foram utilizados para a reforma de imóveis de José Dirceu e para a aquisição de imóvel de pessoas ligadas a ele, eram de recursos decorrentes de contratos da Petrobras? Sim, eram recursos que eu havia feito
não é nem uma retenção, mas que ele, em alguns casos, foi entregue imediatamente após eu ter recebido. A origem desses contratos eram os contratos da Engevix e os contratos das empresas que eram também contratadas, não eram empresas de engenharia, que é a Hope e a Personal. Certo. Me chamou a atenção que o senhor disse fazia uma retenção. Como assim uma retenção? Não era recebia e já pagava? Ou o senhor ia acumulando e conforme demandado pagava? Não, no caso dos recursos que eram transferidos para ele da Engevix, era mais ou menos conforme a demanda dele, porque nós fazíamos através de outros instrumentos. Nós assinamos um contrato de consultoria com ele, na qual nós poderíamos transferimos recursos, até antecipação de valores nesse mesmo contrato. No caso de recursos, dinheiro vivo, eu recebia valores prometidos pela Hope e pela Personal, permanecia um certo tempo com eles, porque nem sempre as pessoas tinham essa necessidade de recursos vivos, e entregava grande parte deles ao João Vacari para cumprimento do contrato dos cascos. Perfeito. Esse ponto até que eu gostaria de entender melhor. O senhor mencionou valores recebidos da Engevix, da Hope e da Personal. Sim. Esses recursos se misturavam na sua contabilidade ou existe uma contabilidade específica para esses recursos? Não, esses recursos não se misturavam na minha contabilidade. Os recursos recebidos pela Hope e pela Personal sempre foram em dinheiro vivo. Portanto, eles não circulavam nem pela minha contabilidade. Eu recebia esses recursos e entregava imediatamente seus destinatários. Ou seja, uma parte eu entregava para o Canato Duque, uma parte para o Fernando Moura, uma parte para o escritório Zé Dirceu e grande parte para o João Vacari. Certo. Além desses recursos oriundos da Petrobras, o senhor intermediou o pagamento de vantagens indevidas a partir de outros contratos vinculados a outros órgãos e entidades públicas? Eu intermediei a pedido de João Vacari. Nós assinamos um contrato com o Grupo Consiste. Eu estou falando com grupo porque eu sei que a empresa que nós assinamos o contrato não era a empresa de maior peso dentro do grupo. Esse contrato adivinha de serviços que foram prestados pela Consiste junto ao Ministério do Planejamento. Não, desculpa. É o Ministério do Planejamento e a Associação dos Bancos, alguma coisa assim. Os fatos que vêm sendo perguntados pelo Ministério Público, pelo nobre membro do Ministério Público aqui presentes, já há quase 25 minutos, não tem em absolutamente nada a ver com os fatos relatados na denúncia. Será que Vossa Excelência poderia, por favor, indeferir perguntas que tenham a ver com a Engevix e com outros contratos que não estão relatados na denúncia, por favor? Doutora, Excelência, se o senhor me permite, eu tenho uma visão totalmente divergente da senhora. Esses fatos estão na denúncia. Recomendo até uma leitura mais atenta. São fatos, inclusive, que constam como indicados como fontes de outros recursos que formaram parte dos recursos utilizados por essa organização criminosa. E dessa forma, entendo totalmente pertinente e acho que a senhora vai poder compreender melhor, até se me permitir terminar as perguntas. Eu agradeço os esclarecimentos, mas eu gostaria do posicionamento do juiz a respeito do meu pedido. O juiz vai permitir porque existe um contexto. Obrigado, Excelência. Prosseguindo, seu Milton. Como o senhor mencionou, houve pagamentos a partir de contratos da Petrobras, Ministério do Planejamento. Esses recursos foram utilizados para poder fazer pagamentos por empresas indicadas pelo senhor José Dirceu ou pelo grupo do José Dirceu? Deixa eu tentar ser mais específico. Esses pagamentos, existiram outros pagamentos ao José Dirceu, por indicação dele, que foram feitos para empresas que foram recursos foram solicitações, vamos chamar assim, de pequena monta. Houve um pagamento para uma gráfica, acho que de R$30 mil, para uma empresa de pesquisa de audiência, R$30 mil, e uma outra empresa nesse mesmo segmento. Uhum. Eles não têm origem neste contrato com a Consiste. Certo. O contrato com a Consiste, ele se destinou especificamente ao Partido dos Trabalhadores. Certo.
o senhor tinha um controle específico, então, dos valores que o senhor recebia a partir da Petrobras para pagar determinada, por exemplo, como o senhor mencionou, esses pequenos serviços? Era um dinheiro carimbado ou o dinheiro estava à disposição do José Dirceu num caixa? Não, existia uma reserva, né? Esse dinheiro não era assim, contabilizado assim, aos centavos. Existia uma reserva, né? que ele solicitava diante de alguma emergência, de alguma necessidade de caixa. Excelência, eu peço aí a permissão para levantar uma questão de ordem. Geralmente as perguntas aqui não têm nenhuma pertinência com a causa, porque nós tratamos na causa de 3 contratos relacionados à OAS. O da Compar, da Ernest Coneste, são 2, né? E não tem nada a ver com a EGVIX. E aí está aqui o ilustre representante do Ministério Público Federal, está garimpando para trazer essa ideia de um caixa, de novo, já falou em caixa. Então, quer dizer, eu me oponho exatamente a isso, porque as perguntas são absolutamente impertinentes. Não se refere ao objeto da denúncia. Excelência, 2 questões. Primeira, que a questão da Consiste e o Ministério do Planejamento está submetido a outro juízo, na Justiça Federal de São Paulo. E a segunda questão é que o nobre procurador utilizou a expressão organização criminosa. Essa imputação não consta da denúncia, então eu peço que Vossa Excelência cuide com as palavras. Certo, eu ouvi aqui as objeções, mas considerando que a repetição que já tinha sido feita, eu reitero o meu posicionamento. Perfeito. Que existe um contexto e a tese do Ministério Público parece que é um sistema de pagamentos, isso que ele está querendo indagar. Quanto à utilização da expressão? Tem contexto. Mas tem também na denúncia, né, doutor? Tá bom, doutor. Está indeferido, então. Está difícil, inclusive, de visualizar o contexto dessa vez. A questão do contexto, nós contestamos. Doutor, os senhores já manifestaram, podemos prosseguir? Acho que não, o juízo já indeferiu. Doutor, calma, porque senão a gente não termina essa audiência. Vamos lá. Eu só vou pedir assim, o contexto eu entendo. Isso. A gente tem vários contratos na Petrobras, mas eu não estou conseguindo entender um foco aqui para esse processo. Certo. Então, as perguntas estão sendo ótimas para os meus clientes. Ótimo, excelente. Então foi ouvido as ponderações dos defensores, foi ouvido o Ministério Público e a questão está indeferida, nós prosseguimos, certo? Perfeito. Mas, Excelência, você me permite só Não, doutor, a questão já foi indeferida. Mas eu sei, mas é uma questão. Eu vou falar para desligar a gravação, doutor, porque não é possível. O senhor não pode caçar a palavra da defesa. Doutor, assim. Se a defesa não respeita a decisão do juízo, eu tenho que fazê-lo. Mas eu estou pedindo a palavra pela ordem exatamente para por gentileza, pode interromper a gravação. Para impugnar a decisão de Vossa Excelência.